Oi, pessoal do YouTube! Bem-vindo de volta ao vlog! Dessa vez é vlog mesmo. Gente, é o seguinte, a gente tá na jornada do ciclo 5 e a gente tá conversando muito sobre os frutos do Espírito, que tá em Gálatas 22 ou 23. Eu quero começar esse vlog já falando um dos frutos, que é da paciência, que é algo que aconteceu comigo hoje. E eu quero introduzir também agora o vlog dizendo como que vai funcionar esse episódio da jornada. Eu disse no vídeo anterior, né, sobre a jornada, que eu ia começar a mesclar. Eu ia fazer um vídeo, né, mais conversado, explicando o ciclo, sobre o ciclo, e um outro vídeo complementar mostrando como eu faço. Então, eu falo e eu mostro como eu faço, para servir de inspiração para vocês. E aí a gente vai conversar sobre rotina. Então, agora são 4 horas da tarde. E eu vou... 4 e pouco. E eu vou iniciar a minha rotina noturna. Mas eu tô começando mais cedo o vlog, porque eu quero conversar com vocês sobre algo que aconteceu, algo que Deus tem trabalhado, esses frutos que a gente conversou no episódio anterior, né, no vídeo anterior. E vou dar continuidade na minha rotina pra mostrar pra vocês como que tá sendo do lado daqui, para que eu possa conseguir exercer, né, o meu tempo de devocional. Inclusive, já fiz meu devocional da tarde, acabei de terminar. Então, bora conversar primeiro e depois a gente vai na prática, tá bom? Um dos frutos do Espírito, gente, é paciência. E hoje eu fui testada na minha paciência. Teve consulta hoje marcada às 9h45. Eu cheguei às 9h40. Esse médico que eu vou nele há anos. E ele nunca foi de atrasar muito. O máximo que ele atrasou foi meia hora, e olha lá ainda, sabe? Então hoje, gente, chegou, deu 40 minutos de atraso, e eu comecei a sentir os sintomas da impaciência. Porque o que acontece? Nós somos seres humanos, nós sentimos as coisas. Nós não temos como o poder de anular os nossos sentimentos, mas a gente tem o poder de controlá-lo, né? Antes que ele... Porque a gente sente, vocês sabem disso, vocês devem perceber. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente começa a se autoavaliar e perceber quando a gente tá prestes a explodir, prestes a falar o que não deveria, prestes a sentir algo que nós não deveríamos sentir. Então, eu tava prestes a sentir a impaciência. E aí, eu comecei a conversar com Deus, porque assim, eu cheguei lá e tava tranquilo. Então, eu fui lá e pensei, vou aproveitar esse momento, vou fazer minha leitura da manhã, que era bem no horário mais ou menos que eu faço a leitura, né? Eu faço a leitura por volta das 9, 9h30. E aí eu pensei, como eu tive que me arrumar pra ir no médico na hora que eu deveria estar lendo, então eu vou ler enquanto eu aguardo. Então, não, tranquilo. E aí eu li o capítulo inteiro de um livro e nada de me chamar. E eu tava muito preocupada com meu marido. Meu marido, ele tem o horário dele. E ele que me levou. Tem o meu filho pra buscar às 11 horas da manhã, da escola. E eu não tinha feito almoço, não tinha feito nada. E eu comecei a ficar agoniada com aquela situação. E aí eu peguei e pensei, até conversei com meu marido pelo WhatsApp e falei, amor, eu vou esperar até 10h40, porque aí vai dar 1 hora que eu tô aqui. E se não me chamar, eu vou ter que pegar minhas coisas e ir embora. E aí eu fui conversando com Deus, falei, Deus, o que eu faço? Como é que vai fazer? Ai, Senhor, eu não quero me sentir impaciente, mas olha a situação que eu estou, eu tenho um compromisso, eu tô me sentindo desrespeitada, porque as pessoas acham que eu tenho todo o tempo do mundo e eu não tenho. E eu não quero trazer o vitimismo pro Senhor. Eu fui conversando com ele, né, porque a gente, quando começa a ter consciência, né, das coisas, fica mais fácil de a gente lidar, né? E Deus quer a nossa sinceridade, quer o nosso coração. Então eu prefiro desabafar com Deus do que acabar agindo na imprudência, né? Por exemplo, nos tempos antigos, eu poderia levantar de forma bem ríspida e falar, olha, que hora que esse médico vai me atender? Porque eu tô aqui já faz 1 hora e nada. Então eu não queria agir dessa forma, então eu precisava me acalmar, eu precisava não deixar que a impaciência tomasse conta do meu coração. E aí eu comecei a conversar com Deus, fui me acalmando, fui conversando com meu marido também, e meu marido falou, não, amor, é o seguinte, se der 10h40 se tiver ainda, infelizmente você vai ter que ir embora, porque eu tenho que buscar o meu filho na escola, né, às 11. E aí foi o que eu fiz, deu 10h40, eu levantei e não pude nem avisar ela, porque ela entra, a recepcionista, ela entra lá no consultório e fica um tempão também, e a recepção fica lá vazia, sabe? E aí eu pensei, não vai dar tempo nem de eu falar com ela, eu vou simplesmente levantar e ir embora. E aí eu mandei mensagem pra ela no caminho e falei, olha, eu precisei ir embora, mas remarca pra mim, por favor. Então eu fui educada, em nenhum momento eu fui jogando na cara, eu falei, olha, eu fiquei por 1 hora aí esperando, que deu vontade. Mas eu fiquei quieta. E eu esperava pelo menos não pedir desculpa dela, porque
Não é normal, vocês concordam comigo? A gente ficar 1 hora numa consulta agendada e numa consulta particular não é normal. Isso não acontece, né? Geralmente os atrasos de 15, 20 minutos. Todas as vezes que eu fui foi assim. Então, eu esperava pelo menos um pedir desculpa e uma, sei lá, uma justificativa. Olha, Suzy, desculpa, o médico atrasou hoje, mas vamos sim, vamos remarcar. Não teve pedido desculpa, ela simplesmente falou, olha, é segunda-feira às 9h30, pode ser? Eu falei, pode. Paciência, né? A gente não tem controle sobre o outro. Lembra? A gente já conversou sobre isso também em outros episódios. Mas nós temos controle nosso, né? E eu acho que talvez em uma outra situação, em uma outra pessoa, poderia ter questionado isso, sabe? Olha, por que demorou tanto? Mas enfim, não cabe a mim e eu não quis. Eu não ganhei estrela no teste, sabe? Deus fez. Eu acredito que foi um teste que eu passei. Porque Deus, gente, ele não atenta a ninguém, mas ele nos dá testes, né? Eles dão situações para que a gente possa desenvolver algo que a gente precisa trabalhar em nós. E ele sabe que a paciência é uma delas, no meu caso. Então, eu passei no teste. Não ganhei estrelinha, não, porque eu fiquei um pouco irritada, confesso. Mas eu passei no teste. Então, é isso, sabe, gente? A vida cristã, ela é vivida, né? A gente... Eu tava assistindo uma pregação da Joyce Meyer e tava rachando o bico de rir, que ela falou assim... Ela tava contando o dela, né? O caso dela lá de estresse. E aí ela falou... de vez em quando a gente tem que lembrar que a gente é cristão, né? Então, assim, quando a gente não quiser lidar de forma como cristã, a gente tem que sair correndo, tirando o crucifixo do pescoço, tirando o adesivo do carro. Ela fala de uma forma muito engraçada, né, gente? Eu não gosto dela. Mas é mais ou menos isso. Então, se a gente é cristão, a gente tem que agir como? E como o cristão age? É na brutalidade? É na grosseria? Não, muitas vezes a gente é injustiçado, mas a gente vai fazer o quê? Vai sair gritando? Vai sair brigando? Não, né? A gente faz a nossa parte. Eu fiz a minha parte, eu cumpri um dos frutos que é a fidelidade. Eu estava lá fielmente no horário programado. Agora, se o médico, por algum motivo que eu não sei, atrasou, paciência, né? E como eu sei que não é de costume dele, eu sei que não é da índole dele fazer isso, tudo bem, sabe? Eu não vou ficar perdendo meu tempo sentindo raiva disso. Mas, gente, o atendimento é algo que eu sempre me frustrei muito aqui na minha cidade, sabe? Não é muito bom o atendimento aqui em todos os aspectos. Até para você marcar uma consulta, sei lá, com um dentista, é um atendimento ruim, sabe? Tipo, não tem muito profissionalismo. Hoje eu fui confirmar a consulta do meu filho e veio uma porrada de mensagem programada, eu acho tão desnecessário, tão... A vida ultimamente já tá ficando tão robótica, né? As pessoas estão colocando AI em quase tudo. E o atendimento tinha que ser um pouco mais humanizado. Eu prezo muito por esse atendimento humanizado. Eu ia num dentista que eles eram muito bons no atendimento, sabe? Olha, não é à toa que eles aumentaram o preço, que eu não consigo mais pagar. Porque eles são muito bons, eles são muito excelentes no que eles fazem. Mas, infelizmente, o valor que eles estão cobrando, tipo assim, é fora da minha casinha, da minha realidade, não dá. Mas eles são muito bons. E eles prezam por atendimento. Quando você marca um horário com eles, é naquele horário que você atende. Às vezes é coisa de 5, 10 minutos no máximo. Não passa disso. E eles têm um atendimento excelente. E ele falou uma vez pra mim que lá no exterior não é assim. Essa é uma cultura aqui do Brasil de atrasar atendimento. Do exterior, eles podem até pagar multa se eles atrasarem. Mas fazer o quê, né, gente? A gente mora aqui. A gente tem que trabalhar com as realidades que nós temos. Então, bora, gente. Vamos comigo agora na minha rotina. Eu preciso estudar, fazer algumas coisas. E eu vou lá no estúdio mostrar algo pra vocês. Gente, o meu estúdio... Deixa eu ver aqui, não sei se... Eu já tô querendo mudar de novo. Ai, gente, eu não sossego. O que acontece, ó? Tá do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês outra vez. Só que... Toda vez que eu vou gravar... Deixa eu filmar, peraí. Ó, a câmera, gente, ela fica aqui. E aí, beleza. Aí, na hora que eu vou gravar, eu boto ela aqui. Quer ver? Eu vou filmar. Ai, ela tá sem bateria. Acabei de estar carregando. Mas, ó, o ângulo dela fica de assim, ó. Ela fica aqui assim, ó. Certo? E aí, aqui embaixo, pouco espaço pra eu entrar com a cadeira. Sabe? Porque ela não tem espaço suficiente aqui pra eu entrar com a cadeira, certo? Então, eu fico aqui toda hora batendo aqui, ó. A cadeira aqui, assim, ó. Sabe? E aí tá ficando ruim. E aí o que acontece? Eu adoro ficar aqui, com a visão do meu céu maravilhoso. Eu amo esse cantinho aqui. Mas não tá sendo funcional na hora de gravar. O ideal era deixar a mesa de assim. Porque aí tem as luzes. E aí pra gravar fica ótimo. E mesmo que se eu colocar a mesa de assim, vai ter também a luz natural. Então eu tô pensando em fazer umas mudanças aqui, vamos ver.
Só que já são 4 e alguma coisa e quase 5 horas já. São 10 para 5. E eu não estudei hoje, porque como eu falei pra vocês que eu fiquei 1 hora lá no consultório, acabou desandando minha rotina. Então eu não sei se eu vou fazer essa mudança hoje ou deixar pra amanhã. Acho que eu vou deixar pra amanhã. E aí, ó, eu quero conversar com vocês no papel como que tá a minha rotina. Porque o que acontece? Meu filho ficou doente, eu também me adoeci. Adoeci sim de estômago, sabe? Fiquei bem ruim. Aí eu desalinhei a minha rotina semana passada, porque a gente começou a dormir tarde de novo, né? Por causa de que, na verdade, eu nem dormia. Porque meu filho ficava toda hora sufocado, com muito catarro. E qualquer soluço dele, eu ficava preocupada, porque ele acordou engasgado uma vez. Ele tem asma, então eu nem dormia, sabe? Então acabava que, por causa de não dormir direito, eu acabava acordando um pouco mais tarde, acordando 8, 9 horas. E aí desandou, eu fiquei da quarta-feira até domingo, com a rotina bem bagunçadinha, sabe? E aí então eu tô testando algumas coisas, por exemplo, antes eu jantava e ia dormir, aí eu comecei a passar mal de noite, porque eu tenho refluxo. Então eu já percebi que eu não posso jantar e dormir, eu preciso jantar no máximo 6 horas, e aí faço uma refeição bem leve às 8, aí eu posso deitar. Então, assim, a rotina da gente nada mais é, que a gente já conversou muito sobre isso na jornada, né? Mas a rotina nada mais é na jornada de evolução diária. A gente tem que estar sempre testando, certo? Então, na teoria é o seguinte, eu acordar às 6 horas da manhã, aí eu faço minha oração, eu assim que eu abro o olho, já faço minha oração e vou tomar remédio, né? Que eu já tomo água também, em jejum, que é muito bom. E aí eu vou tomar banho. E aí, depois que eu tomo banho, eu acordo o Gustavo, né? E o Gustavo vai fazendo as coisinhas dele. Como ele já tá grandinho, ele tá muito bonitinho. Então ele já consegue trocar de roupa sozinho, tomar o cafezinho da manhã dele, ele consegue fazer se virar lá. Enquanto eu tô tomando banho, ele tá fazendo a parte dele. E aí, ele terminou, eu saí do banho, me arrumo, a gente faz a oração e eu levo ele pra escola. Aí só depois que ele tá na escola, que na hora que eu chego, que eu faço meu café da manhã, o meu tempo de devocional e meus estudos bíblicos. E aí depois exercício físico, não tá aqui a leitura da manhã, mas a leitura da manhã é às 9. E aí eu faço exercício físico, depois eu faço o lanche da manhã. E aí esse horário entre 9 e meia é o horário que meu marido acorda, então eu já fico um pouco com ele, eu dou atenção pra ele, a gente fica junto. E aí 11h10, 11h20 eu já tenho que correr pra buscar o meu filho na escola. Que o portão fica no máximo aberto até 11h20, 11h30. Então, às vezes, eu tenho que estar atrasada pra buscar ele pra eu poder conseguir fazer as coisas. E aí, quando ele volta, ele toma banho, faz essa tarefa dele. A maior parte das coisas ele tá fazendo sozinho. A única coisa que eu preciso fazer, geralmente, pra ele é cozinhar, né? Fazer o almoço. Mas a maioria, se for lanche, alguma coisa, ele mesmo faz. Então, já me ajuda muito, né? Porque quando ele era menorzinho, ele tinha que fazer tudo. E aí, depois, tem o almoço e tal. Aí, segunda, quarta e sexta é o dia que eu lavo o quintal, né? Boto roupa lavar, lavo o quintal, dou uma aspirada de pó na casa. E o dia de faxina mesmo é na sexta. Só que eu tô pensando em começar a deixar a faxina no domingo. Porque, eu acho que fica mais fácil. Não sei, eu tô tentando elaborar alguns esquemas aqui ainda, eu tô variando também o formato das coisas. Mas aí terça e quinta é o dia de criação de conteúdo, que eu crio conteúdo, terça, quinta e domingo. Então por isso que eu não sei se eu vou fazer a faxina no domingo. Porque às vezes qualquer coisa eu inverto. Eu faço criação de conteúdo no sábado, nas sextas. Sábado também eu gravo. Enfim, gente, eu tô só relatando com vocês mais ou menos. E o estudo meu era pra ser às 2 horas da tarde. Porque o meu estudo bíblico é na parte da manhã. Então o meu estudo normal, sem ser estudo bíblico, é pra ser às 2 horas. Mas nem sempre tá fluindo. Então não vou testar também. E aí das 3 até das 3h30, porque aí tem o meu lanche da tarde das 3, então das 3h30 até as 5 são as tarefas do dia. Então, às vezes é tarefa de casa, às vezes é tarefa de criação de conteúdo. E aí, às 5, 5h30, no máximo 6 horas, eu preparo o jantar, a gente janta, porque às vezes é um lanche que eu faço, que como eu já almocei, se sobrar do almoço, eu como o almoço, se não sobrar, eu faço só um lanchinho, sabe? E aí depois eu tiro o lixo, lavo louça, aí escovo o dente do Gu, pra gente deitar no máximo
8 horas. Só que também não tá dando certo. A gente nunca tá indo deitar às 8. Ontem mesmo a gente foi deitar às 8h30. Então, alguns ajustezinhos aqui eu vou ter que ir fazendo. Porque ele dorme, ele tem que dormir primeiro que eu. Porque ele tem que ter 9 horas de sono. E eu tenho que ter 8. Então, eu tenho que dormir no máximo 10 pra dar 8 horas de sono. E ele tem que dormir no máximo 9 pra dar 9 horas de sono. E aí, enquanto ele vai lá tentando pegar no sono, porque esse menino dá trabalho pra dormir, aí eu faço minhas leituras. Então eu faço leitura da Bíblia de noite. Então eu faço leitura da Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Aí de noite, eu gosto de fazer de noite também pra dar uma relaxada, sabe? Então eu leio um capítulo só de noite e faço o devocional do livro. E aí eu vou e durmo. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu estou relatando qual que é a ideia pra ver se eu vou conseguir praticar, então vocês vão me acompanhando. O que eu vou fazer agora, gente? São 5 horas. 5 horas agora eu vou estudar um pouquinho, porque aí quando for 5h30 eu vou lá fazer janta. Então vem comigo. Gente, mudei. Quem disse que eu ia conseguir sossegar o facho? Aí aqui eu deixei só as coisas de maquiagem. O que acontece? Aqui ficava a maleta, né? Agora a maleta tá aí no cantinho. Porque aí tá próximo ainda da mesa, né? Quando eu for maquiar, eu sento aqui e pego as coisas, geralmente eu coloco na janela, porque tem mais iluminação. Mas eu posso tanto pegar aqui, sentar aqui, mas enfim, vamos ver, vou fazer teste. Mas aqui ficou muito bom, gente. Ficou muito melhor, vou mostrar pra vocês. Não dá pra ver, né? Mas aqui, ó, eu trago a câmera mais pra cá. Aí pego o cenário lá atrás, ó, da estante e tudo mais, dá pra ver? Tá vendo ali, ó? Tá muito melhor. Esse é o ângulo. Eu gosto de ligar a luzinha, fica mais bonitinho. Mas ainda tá dia, ó. E olha como a iluminação ainda tá boa, ó. Tem luz vindo de cá. Eu posso tanto virar aqui pra cá também, ó, batendo mais luz, quanto pegar luz artificial. Mas geralmente eu tô gravando de noite. Mas eu posso muito bem também gravar aqui, ó, perto da janela. Tem até o tripézinho que eu deixei ali. Cadê? Aqui. Que dá pra pegar aqui, ó. Esse ângulo aqui também. E lá atrás aquele outro cenário. Só que o meu cachorro fez o favor de vomitar no tapete. Paciência é um fruto do espírito. Nós temos paciência. O cachorro tá velhinho, então a gente tem que ter muita paciência. E é isso, gente. Eu vou testar. Vocês sabem que eu não sossego, né? Eu vou testar por um tempo esse cenário aqui. O que a gente tem que ver, tem que pensar em algo que seja funcional. E aquele jeito não tá sendo tão funcional. Eu tava toda hora batendo a cadeira. E tem que ficar visualmente agradável, porque senão se não ficar bom agradavelmente visual, você se estressa também, né? Então eu vou contando pra vocês, mas aparentemente tô gostando. E o que importa é o que vocês vejam. Vocês vão ver esse ângulo mais ou menos. Então tá bonitinho, né? Ou esse ângulo. Ou este ângulo. É isso. Vou tirar agora o brinco. Eu até aproveitei e coloquei esses um tripézinho onde fica a luz. Pra aproveitar esse ângulo também, testando. Gente, eu não vou ficar preocupado com o tempo, não. Se ficar vlog grande, vocês vão assistir o vlog grande. Ou eu divido em 2 partes. Ai, esse furo, meu segundo furo, coça tanto, gente. Esses brincos que eu uso, eles são antialérgicos. Mas eu não sei, tem alguma coisa nesse furo meu aqui. Olha o tanto que fica vermelho. Ai, dá uma coceirinha gostosinha. Eu evito ao máximo colocando brinco nesse segundo furo por causa disso, porque gera coceira. Gente, é tanto assunto que eu queria conversar com vocês. Por exemplo, ontem eu tava estudando sobre... estudando não tava revendo meus estudos sobre coloração, pessoal. Porque o que acontece? Eu percebi... Ai, o autoconhecimento é vida, gente. Vocês têm que praticar o autoconhecimento. Que o branco... O branco e o preto não me favorece, porque eu sou muito branca. O preto eu até consigo usar, mas eu preciso usar bastante acessório dourado assim, ó, quando eu tiver de preto. E aí é muito bom, né? A gente conversa com a inteligência artificial também, ela dá umas ajudadas na gente, né? E eu fiquei com receio, porque ontem ele pediu assim, manda uma foto sua, de rosto, né? Pra eu poder confirmar a tua coloração, porque eu fiz uns testes do curso que eu fiz.
Vocês lembram? Um tempo atrás, bem, acho que faz mais de um ano, eu fiz um curso, chama Manual do Estilo. E ela ensina como você descobre a sua paleta de cores. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo explicando, se vocês tiverem interesse. Mas é coisa assim, muito fácil. E a própria inteligência artificial, se quiser, você pode conversar com ela, ela te ajuda. E aí ela pediu pra mim, né? Ah, manda uma foto de rosto. Eu fiquei com medo, mas mandei. Aí ela confirmou, a minha paleta de cores é outono intenso. Então eu não posso usar branco e não posso usar preto. Não é que eu não posso, eu posso, mas quando eu for usar, eu tenho que usar de forma estratégica, sabe? Eu tô quase arrancando meu sutiã perto da... Eu tava fazendo assim, porque eu costumo, chega essa hora, eu vou arrancando tudo. Mas calma, eu tenho que lembrar que eu tô gravando vlog. E aí eu tava vendo muito gostoso, sabe? Aí eu vou ver se eu faço uma aula lá no curso que eu tô criando sobre isso, sobre identidade visual, com alinhada a sua paleta de cores. Porque assim você consegue identificar qual cores fica bem em você, qual cores... Sabendo qual cores fica bem em você, você consegue também montar seu estilo, né? Eu diminuí muito também a quantidade de roupa que eu tenho. E ali já tá a paleta que mais me favorece, né? E é muito bom você entender sua paleta que mais te favorece, porque assim se alinha também a sua identidade visual. E aí fica tudo bem harmonizado, entendeu? A roupa que você veste, a paleta de cores da criação de conteúdo, é bem legal. Se vocês tiverem interesse sobre esses assuntos, me conta. E eu sabe que eu tava refletindo, gente, porque que acontece? O desenvolvimento pessoal, ele tem várias etapas, ele tem várias camadas. Então, é assunto dentro de assunto. Vocês repararam? Agora há pouco eu falei sobre atendimento, que tem a ver com a paciência, que é fruto do espírito. Vocês veem que tá tudo, absurdamente tudo conectado. Então, por mais que às vezes eu fico muito presa no tipo assim, ah, isso não tem nada a ver com conteúdo, ah, isso vai ficar muito fora do conteúdo. Ah, eu tô querendo me libertar disso, porque se vocês parar pra pensar, desenvolvimento pessoal, ele engloba tudo. É desenvolvimento pessoal, é sobre a vida, sobre o que a gente vive. Então eu não vou ficar limitando, sabe? Tipo, ah, eu não posso falar desse assunto que não, porque não tá dentro. Não, tá tudo dentro, porque é vida. A vida, a gente é corpo, mente e espírito. A gente é vários aspectos, a gente é várias camadinhas. Então, o que eu puder passar pra vocês de conhecimento que eu adquiri nessa longa jornada, eu vou passar. Aí, se vocês vão só me falando, Suzy, fala aí mais sobre coloração pessoal, eu falo. Aí, Suzy, fala aí mais sobre vestimento, eu falo. Aí, fala mais sobre minimalismo, eu falo. O que vocês vão me pedir, eu não vou falar. Porque senão a gente fica presa com tanta bagagem pra expandir e fica segurando. Não quero segurar a informação, não. Então, qualquer coisa que eu souber, eu vou comentando nos vlogs. E aí, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, farei. Porque eu quero expandir vocês também. E se vocês quiserem algo mais aprofundado, consultoria e curso. Porque aí já é algo personalizado pra você. Tá bom? Vamos combinar assim? Porque senão eu vou ficar presa. Gente, eu sou uma pessoa que eu falo, eu sei muita coisa. Aí me dá agonia, eu fico assim, eu vou ficar aprendendo informação. Ai, nossa, eu sou muito, sabe, como chama a palavra? Multipotencial. Eu quero expandir, gente. Ficar com esse negócio de segurando conteúdo, não dá não. Vocês só vão dando feedback pra mim, tá bom? Que aí eu vou avaliando o que vocês querem. Porque também ficar postando conteúdo que dá trabalho, pra vocês não assistir, aí, né, não dá. Então eu tenho que escutar vocês também. Vão sempre me informando nos comentários, pra gente se alinhando aí os conteúdos, combinado? Beijo, que agora eu vou cozinhar. Gente, não vou mostrar eu cozinhar não, porque minha cozinha tá uma bagunça. E o vlog vai ficar muito comprido e nem tudo eu preciso mostrar. Então, mas na hora que tiver tudo pronto lá na janta, eu mostro pra vocês. Tem que fazer panqueca pra gente, o ovo veio geminado, é gêmeos. Aí tá parecendo uma carinha, ó. Pra janta eu fiz panqueca. A dele eu tentei fechar, mas não tá dando certo. Aí a minha já deixei logo aberta mesmo. Aí a panqueca facinho que eu faço é com ovo, o ovo que eu mostrei pra vocês, farinha de aveia, fécula de mandioca, um pouquinho de sal. Aí a carne moída e a mussarela. Eu posso comer só um pouquinho, que esse aqui é sem lactose. Aí ficou assim, nutritiva, proteica e saudável. Agora são 7h05. E aí o que eu tenho costume de fazer esse horário? Pra descansar um pouco a barriga pra eu poder deitar daqui a pouco, né? Aí eu baixei os joguinhos, porque igual eu falei pra vocês, eu não tô mais mexendo nas redes sociais, né? Então, o ser humano é aquilo, né? Sai um vício, entra outro. Mas, no caso aqui, não é bem um vício, tá? São dopaminas, mas são dopaminas que ajudam no cérebro. Por exemplo, esse aqui, ó, é pra encontrar o erro. Ele tem uma função neurológica, sabe? Então, aí tem que encontrar os erros. Esse aqui, ó, é de quebra-cabeça, que aí já pode pesquisar pra você ver que tem coisas que falam, né, que jogar jogo de quebra-cabeça também ajuda. Esse daqui, que é muito interessante, que estimula muito o cérebro também,
que é de perguntas. Então, você tem várias perguntas que você tem que responder. É tipo solitária, sabe? De carta. Responder não é pergunta não. Esse aqui é de carta. Aí você tem que colocar cada um em categoria. Aqui, esse aqui é de ônibus, que você tem que ajudar os bichinhos a entrar no ônibus de acordo com a cor. Esse aqui também é de cor. Quer ver? Esse aqui é difícil. Esse aqui você quebra a cabeça até. Mas é bem legal, sabe? Mas enfim, tem esses joguinhos que é mais pra... Você relaxa e também você trabalha o seu cérebro, entendeu? Ah, não, ele é bem difícil, tá no nível hard. Ó, ele é assim. Aí você tem que ir arrastando de acordo com a cor. Ó, esse vermelho mesmo tem que trazer pra cá, ó. Aí você vai quebrando a cabeça pra poder trazer a pecinha pra cá, pra poder encher. Aí você tem que fazer isso com todos. Então é bem legal. Tem vários joguinhos assim, nesse sentido, sabe? Igual eu falei pra vocês, gente, o poder tá na escolha, né? A gente tem que ser sábio nas escolhas que a gente vai fazer pra passar o tempo. Então, é só dividir o tempo certinho com cada tarefa pra gente não se perder, né? Eu só faço esses jogos assim quando eu tô com tempo livre. Porque quando, vamos supor, chegou a hora da noite, mas por algum motivo, sei lá, eu não estudei, aí eu vou estudar. Hoje eu não vou estudar, porque ontem eu estudei 2 aulas, eu tô meio que, como chama a palavra? Eu tô com crédito pra me faltar nos estudos hoje. Então, eu não estudei, o estudo que eu tô te falando é o do curso que eu comprei, mas estudos bíblicos eu sempre faço, agora mesmo acabei de estudar. Sobre horário sem cessar, sem cessar. O que significa horário sem cessar? Então, basicamente isso, eu tô sempre em constante entendimento a mais sobre a palavra. Então, além de eu ler a palavra, né, além de eu ler a Bíblia, eu vou buscar também conhecimento a mais. Então, a gente pede ajuda pro Espírito Santo para ler a Bíblia. Muitas vezes o Espírito Santo nos orienta, mas sempre tem um abençoado, né, que ajuda a gente também a ter entendimento, porque às vezes também ele traz visões que muito interessantes, né? O vídeo que eu assisti também é daqueles desenhadinhos, sabe? Então, estimula também a imaginação. Então, assim, tudo que a gente vai escolher, a gente escolhe com sabedoria. Então, os meus entretenimentos, não é porque cristão não pode se entreter, ele pode, mas tem que ser sábio nas escolhas. Vai assistir um vídeo, então escolha um vídeo que vai te edificar, que vai te trazer algum benefício, que vai te trazer algum acalento para tua alma, ou vai te alimentar teu espírito, ou vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Vai assistir um filme que também que te edifica, que seja, sabe, interessante, que não seja só para você passar tempo, que tenha pornografia, né, cenas que estimulam o pecado. Você não vai, quando você vai escolher um filme, nós cristãos, né, a gente tem que ser sábio quando nós escolhemos nosso filme, a gente vai escolher um filme muito mundano, que os valores são mundanos, também não é bom, sabe assim? Raramente eu assisto filme, gente, porque eu não tô tendo tempo pra assistir filme. Chega no final de semana, eu tô cansada, aí o meu marido às vezes também quer fazer as coisas dele, e cada um faz as coisas sozinhos, depois a gente se junta, faz uma coisa junto, mas daqui a pouco já é hora de dormir, então faz um bom tempo já que eu não assisto filme. Mas a última vez que eu assisti um filme foi bem impactante. Eu não vou indicar o filme, gente, porque eu não indico pra ninguém. Mas foi muito impactante. E era cristão. Na verdade, eu fiquei confusa se era cristão ou não. Falava de Deus. Eu não vou falar o nome, não, mas só te falar, vocês vão saber mais ou menos qual que é. Era como se fosse uma conversa entre um ateu e um cristão. Pronto, só isso que eu vou falar. E no final me deixou muito zoada das ideias. Não gostei do filme, não. Por isso que eu não vou indicar. Mas eu sempre busco filmes assim, entendeu? Que faz a gente refletir, traz reflexões, sabe? Profundas. E aí, gente, voltando ao assunto da paciência. Sabe outro ser que nos testa muito as nossas paciências, gente? É nossos filhos. Vou falar que não. Você que é mãe, que está me assistindo, você vai entender o que eu tô falando. O meu filho, gente, ele é uma belezinha. Ele é muito bonzinho, sabe? Tipo, muito educadinho. Só que ele tem um gênero muito complicado. Ele é colérico. Meu filho é do temperamento colérico, então ele é da raiva. Então, às vezes, ele fala de uma forma muito estúpida, assim, grosseira, que tô trabalhando isso nele, mas ele tem essa mania de falar. E às vezes também ele gosta de chamar atenção, e ele é colérico sanguíneo, então sanguíneo muitas vezes gosta de chamar atenção, né? Ele gosta de fazer piadinha. E essa piada dele é sem graça, nem sempre essa piada dele é legal.
Então, muitas vezes ele fica, ai, forçando a barra. Então, tipo, tem que ter muita paciência. Agora há pouco eu tive que expulsar ele daqui porque tava deixando doida. Então, assim, acabou de jogar a coberta em mim aqui. Tô gravando o vlog, assim, ele jogou a coberta em mim. Então, paciência. A gente, como mãe, é um teste de paciência todos os dias, em todos os momentos. A gente tem que testar a nossa paciência. Eu falei, pessoal, a minha paciência que você tá zerando, não, que chegar no zero, acabou pra você. Toda paciência é limite. Então é isso, gente. O que eu vou fazer depois que eu relaxar aqui? Meu marido vai me ligar às 7h30. Aí a gente fica das 7h30 até às 8 com o telefone. Depois eu vou lavar a louça e vou dormir. E aí a gente conversa mais um pouquinho. Conversa não, gente. Eu acho que agora eu só vou mostrar pra vocês eu indo pra cama e o livro que eu tô lendo e a leitura da Bíblia que eu tô fazendo. Aí a gente já encerra. E aí, gente, eu tô percebendo que o vlog tá ficando grande. Eu vou fazer em 2 partes, tá? Eu vou fazer essa parte agora da rotina da tarde. E amanhã eu começo a gravar a rotina minha da manhã e aí eu gravo. E aí eu posto na parte 2, tá bom? Assim? Aí fica legal, também precisa acompanhar. Rotina noturna e depois a rotina da tarde, da manhã e da tarde. E aí é bom também que eu vou acumulando mais sabedorias que eu tô adquirindo, né? Conhecimento que eu tô adquirindo sobre esse tema, né? Do Gálatas 22, 23, que é sobre o fruto do Espírito, sobre disciplina, né, espiritual. Então, tudo que envolve disciplina espiritual, rotina, o tempo de oração, o tempo com Deus, eu vou complementando, tá bom? Porque vocês percebem, eu falei pra vocês, eu faço a oração da noite também, e faço da tarde, faço da manhã. Então, da tarde, da manhã, eu não mostrei qual que eu faço. Então, o tempo de devocional, se falar pra vocês, é o tempo todo. Acabei de assistir um vídeo que ela fala sobre isso, né? Orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Você orar o tempo todo sem parar? Não. Mas é você trazer Deus pro seu dia. Você ir conversando com ele no dia a dia, no momento, lavando louça, cozinhando, criação de filho. Eu converso com Deus até da minha criação de filho. Eu falo, meu Deus, me segura. Pede paciência pra Deus. Ai, gente. É agradecendo, é contemplando. Eu sou muito contemplativa. Inclusive, vou deixar aqui uma cena, uma foto da minha janela. Que esse dia tá o céu estrelado, a coisa mais linda. E eu tinha acabado de fazer assistir o culto na igreja. E aí o pastor tava falando, né, que sobre as estrelas, né, que Deus deu o nome. São muitas estrelas, gente, são incontáveis. O universo é imenso, né, imensurável. E Deus conhece cada estrela, ele dá nome pra cada estrela. Então você vê que Deus é um Deus grandão, né? Então eu sou muito contemplativa, eu gosto de contemplar. Então nesse momento também é um momento de gratidão, de louvar a Deus, da criação dele. Então o orar sem cessar é isso, você tem relacionamento com ele o tempo todo. Você orar, agradecer, pedir perdão, pedir ajuda, socorro o tempo todo. Me socorre aqui, me socorre ali. Ai, Senhor, me ajuda nesse processo aqui que tá difícil. Aí, igual eu falei no vídeo anterior, né? No episódio anterior. É segurar na mão de Jesus e falar, Jesus, vem comigo. Deixa eu fazer barulho agora. Até acabou de se ver.